vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A tia Marcene já está morrendo de saudade de vocês, certo, meus amores? Hoje a tia Marcene trouxe uma história muito legal. Só que antes de nós começarmos, antes da tia Marcene contar a história, a tia Marcene também trouxe uma dinâmica. Antes disso, nós vamos o quê? Nós vamos falar com o Papai do Céu. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Porque quando nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos primeiramente pedir para que Ele prepare o nosso coração. Tia Marcene, como que Deus prepara o nosso coração? Quando nós colocamos na presença dEle. E aí Ele vem, Ele prepara o nosso coração para que nós recebemos a palavra de Deus, compreendemos e assim colocamos em prática também, certo? Vamos orar, falar com o Papai do Céu, certo, meus amores? Eu vou orar daqui e vocês oram daí, mas tendo reverência, porque nós não vamos falar com qualquer pessoa, nós vamos falar com o Papai do Céu, que conhece e vê todas as coisas, certo? Oramos. Papai do Céu, muito obrigada pela tua presença e pelo teu amor. Papai do Céu, eu apresento a minha vida, a minha família diante do Senhor. Guarda meu coração, afasta de mim todo mal, prepara o meu coração para ouvir e entender a tua palavra. Eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Agora nós vamos para o versículo do dia, certo? Vamos ver qual é o versículo. O versículo do dia está em 2 Crônicas 6:19, que fala o seguinte: O Senhor, o meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os meus pedidos que te faço. Esse versículo ele diz o quê? Que quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de obediência, o Senhor ele ouve a nossa oração e ali ele atende o nosso pedido de acordo com a vontade dele. Não é com a nossa, é com a vontade de Deus, porque a vontade dele, de Deus, é boa, perfeita e agradável, certo? E agora a tia Marciane vai fazer a dinâmica. E eu vou fazer a dinâmica com um balão, certo? E vocês vão prestar atenção o que essa dinâmica quer falar conosco, de que forma essa dinâmica quer falar o nosso coração, sobre o que ela quer falar. E o nome da dinâmica é Quando eu oro, eu cresço. Então vamos ver que dinâmica é essa. Esse aqui nós vamos utilizar, a dinâmica nós vamos fazer aqui. Todas as vezes que nós oramos, nós crescemos. Todas as vezes que eu falar que eu falei com Deus hoje sobre determinada situação, e aí o balão vai encher. Por exemplo, eu falei com Deus hoje com a minha família, sobre a minha família. Eu falei com Deus hoje sobre os meus amigos. Eu falei com Deus hoje sobre as pessoas que estão enfermas. Eu falei com Deus hoje sobre o meu padrinho aqui do projeto, que tem me ajudado, que tem me abençoado, que tem abençoado a minha vida, para que eu permaneça aqui no projeto. Agora nós vamos ver o que acontece quando nós deixamos de falar com Deus. Você vê aqui que quando nós começamos a falar com Deus, nós começamos a ficar cheio, assim como o balão. Agora vamos ver o que acontece quando nós paramos, quando nós não falamos com Deus. Quando eu não falo com Deus sobre os meus amigos, quando eu não falo com Deus sobre as pessoas enfermas, quando eu não falo com Deus sobre a minha desobediência, quando eu não falo com Deus sobre palavrões que eu falei e ali não fui pedir perdão para Deus,
quando eu não falo com Deus sobre uma mentira, algo que eu contei que não era verdade, o que acontece? Olha só o que acontece. E vocês sabiam que nós somos parecidos com balão? E agora eu quero perguntar para vocês aí. Quem aí gosta de balão? Eu acredito que todos vão dizer que gostam. Quando a chamassem leva o balão para a sala, fica tudo, eu quero. Só que, quem aqui, deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui de vocês gosta de brincar com balão assim, seco, murcho? Ninguém gosta, né? Porque quando a tia Márcia entrega balão lá na sala para vocês, que aí todos os balões estão murchinhos, vocês estão todos quietos. Só que quando começa a encher o balão, começa todo mundo ficar alegre, ficar jogando para outro, e ali começa a alegria de vocês. Pois vocês sabiam que nós estamos exatamente assim, parecidos com o balão. Vocês lembram que a tia Marcene falou no início que quando eu falo com Deus sobre algo, eu vou enchendo, assim como um balão, nós vamos ficando cheio, só que nós vamos ficando cheio de Deus, nós fica forte, nós fica bonito, e o Senhor nos usa para abençoar a vida de outras pessoas. Só que quando eu não falo com Deus, eu não quero falar com Deus de jeito nenhum, aí eu vou ficando, vou murchando, vou ficando murcho, até eu ir murchando, ficando murchinho, e ficando sem graça. Por quê? Porque quando o balão está murcho, nenhuma criança tem alegria ou quer brincar. Só quer brincar quando está cheio, pois é assim também a nossa vida com Deus. Quando nós falamos com Deus, quando nós praticamos uma vida de oração constantemente, nós ficamos cheios de Deus, ficamos alegres, ficamos bonitos. Todas as pessoas querem estar ali pertinho da gente, porque o que traz a felicidade, a alegria para nós, é a alegria que vem do Senhor. E falando em oração, falando de você falar com Deus, de conversar com Deus, a tia Marcene trouxe uma história muito legal para contar aqui para vocês, certo? E o tema da história é Daniel e os leões. Vamos ver o que essa história quer trazer para nós, o que o Senhor quer falar conosco hoje, certo? Esse aqui é o rei Dario. O rei Dario, ele nomeou 120 homens da confiança dele para cuidar de todo o reino dele, cuidar das coisas dele. E, além desses 120 homens, ele nomeou mais 3 pessoas. E entre dessas 3 pessoas, tinha Daniel. Só que Daniel era diferente, era alguém diferente. Ele era muito inteligente, fazia as coisas tudo certinho e, acima de tudo, ele andava com Deus. E as pessoas que foram nomeadas começaram a olhar ali para Daniel e sentir ciúme, inveja de Daniel. Criança, mas que coisa feia esse sentimento de inveja. Esse sentimento de inveja não é legal. Às vezes a gente sente inveja, então quando esse sentimento vem no nosso coração, a gente tem que imediatamente pedir para o Papai do Céu tirar, limpar, para que esse sentimento não permaneça dentro de nós, porque esse sentimento de inveja destrói tudo que está ao nosso redor. E o que aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas que olharam para Daniel e sentiam inveja dele? Eles começaram a procurar alguma coisa na vida de Daniel, onde comprometesse Daniel, onde eles pudessem tirar Daniel do cargo dele. Só que eles procuraram e não acharam nada, porque Daniel fazia tudo correto, tudo certinho. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para o nosso Deus. E aí eles começaram a combinar entre si. Eles falaram assim, já que nós não achamos nada, a não ser que seja alguma coisa que está relacionada ao Deus dele, porque eles viam ali a fidelidade de Daniel, e assim eles tramaram contra Daniel. Eles foram até o rei Dario, e convenceram o rei do novo decreto que eles fizeram. Eles falaram que durante 30 dias era para todas as pessoas fazer petições somente, adorar somente ao rei Dario. O rei Dario achou bom, ele não imaginava que isso era uma armação que ele estava fazendo contra Daniel. Eles não imaginavam que isso era uma armação. E ali o rei assinou o decreto. Só que esse decreto que eles assinaram, eles não podiam voltar atrás. Depois que o rei assinou, não tinha como eles voltar atrás. E o que aconteceu?
Vocês acham que Daniel, quando ficou sabendo desse decreto, que tinha que adorar, tinha que orar, tinha que fazer petições somente ao rei Dario, vocês acham que ele obedeceu? Quem é que acha que Daniel obedeceu? Você acha que Daniel ficou, porque eles falaram que quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. E criança, os leões, a cova onde tinha esses leões, eram leões muito, mas muito feroz, muito famintos. As pessoas que eram lançadas lá, eles devoravam na hora. E vocês acham o quê? Que Daniel ficou, com medo de ser lançado na cova dos leões? Não. Eles permaneceram, ele permaneceu fiel, ele continuou fazendo a sua oração durante os 3 dias, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele dava continuidade e fazia a oração dele. Ele não ficou com medo, mesmo sabendo que se ele permanecesse fazendo isso, ele iria ser lançado na cova dos leões. E aí, quando eles falaram para o rei que todas as pessoas obedeceram, somente uma pessoa não obedeceu, que essa pessoa era Daniel, o rei ficou muito triste. Sabe por quê? Porque ele gostava muito de Daniel. E aí ele tentou até fazer com que ele salvasse Daniel, mas não tinha como. Por quê? Porque o decreto ele tinha assinado, não podia voltar atrás mais. E ele ficou muito triste, mas ele tinha que cumprir o que estava escrito no decreto. Aqui que eles fizeram? Eles lançaram Daniel na cova dos leões. E ali, criança, o rei não passou a noite, ele não conseguiu dormir, ele ficou inquieto, porque ele gostava de Daniel. E ali, quando Daniel foi lançado, ele perdeu a esperança, porque com certeza ele ficou imaginando que os leões iriam devorar, acabar com Daniel. Só que, o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões e assim não aconteceu nada com Daniel. Daniel não aconteceu nada, nem sequer foi ferido. E ali, quando foi logo pela manhã, o rei já foi logo cedo, foi ver. E ali ele chamou Daniel, perguntou para Daniel, vamos ver o que o rei falou. Quando ele acordou de manhã, ele foi até a cova dos leões para saber o que tinha acontecido. E vamos ver o que Daniel respondeu. Que está em Daniel, capítulo 6, versículo 22, que fala assim, olha só o que Daniel falou para o rei, que chegou lá todo angustiado, todo triste, para saber se realmente Daniel estava vivo, se o Senhor tinha permanecido fiel com Daniel. E aí o que aconteceu? Daniel respondeu, o meu Deus enviou o seu anjo que fechasse a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti. Não cometi mal, ó rei. Olha só, criança. Então, quando o rei ouviu isso, imagina a felicidade, porque o rei viu que Daniel permaneceu fiel e que o Senhor livrou Daniel. Só que o que aconteceu o quê? O rei pediu para tirar Daniel imediatamente da cova dos leões. E o Daniel saiu de lá, criança, sem nenhum arranhãozinho, sem nada, intacto. Não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ele permaneceu fiel ao Senhor. Só que o que aconteceu com aqueles que tramaram contra Daniel? Eles foram lançados na cova dos leões. E o que aconteceu com ele? Criança, não deu nem tempo ele chegar nem lá no chão, porque aqueles leões eram muito famintos. Antes, quando eles foram lançados, os leões já devoraram ele, não sobrou nadinha. Veja só, nada aconteceu com Daniel, mas com aqueles que foram contra Daniel, aconteceu que eles foram devorados. E ali o rei fez um novo decreto, onde todas as pessoas iriam adorar o Deus de Daniel, que permaneceu, que foi fiel e que livrou Daniel da cova dos leões, porque não tinha ninguém que se livrasse ali da cova dos leões. Mas o nosso Deus, que permaneceu, que é fiel, ele livrou Daniel da cova dos leões. E é assim que Deus age na nossa vida, criança. Quando nós permanecemos fiel, mesmo diante de situações que é difícil, mesmo diante de situações que deixam nós tristes,
mesmo sem ter a certeza do que vai acontecer, se nós permanecermos fiel, o Senhor, Ele vai nos honrar, Ele vai nos livrar. Então, assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Ele nos livra, Ele nos protege. E vocês sabiam que o rei falou, chamou o Deus de Daniel de Deus vivo? O que isso quer dizer? Porque Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que existe hoje. É o mesmo Deus que nos livra de todo o mal, de tudo aquilo que queira nos impedir de seguir o caminho de Deus. Certo, meus amores? Então, o que nós precisamos apenas confiar, aprender, descansar no Senhor, colocar a nossa vida diante dele, que ele nos livra de todo o mal. Certo? Essa é a história que a tia Marcele trouxe para vocês, que o Senhor fala ao coração de vocês, que a palavra venha e entre e faça morada no coraçãozinho de vocês. Viu, meus amores? Agora, para encerrarmos, nós vamos orar, falar com o Papai do Céu, agradecendo ao Papai do Céu por esse momento, pela palavra dele, certo? Vamos orar? Papai do Céu, muito obrigada pela tua presença e pelo teu amor. Papai do Céu, eu te agradeço pela tua palavra. Eu compreendo, papai, hoje eu aprendi que o Senhor nos livra e nos protege se nós permanecermos fiel a ti. Obrigada, Papai do Céu, por cuidar da minha casa, da minha família e me livrar de todo o mal. Que a tua palavra seja aplicada no meu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um beijo da tia Marciane. Até o próximo vídeo. Tchau.